noite a todos vocês. Retornando, convidei novamente a Lucy. Oi, Lucy. Convidei novamente a Lucy. Te chamo já, Lucy. Porque tanto Lucy quanto eu, a gente percebeu a necessidade de falar um pouco sobre a organização do ateliê. Porque para se ganhar dinheiro com isso, a gente com cortina não só é costurar a cortina, a gente precisa se organizar também. E aí, como a Lucy estava falando sobre isso no grupo do WhatsApp, e eu penso da mesma forma que ela estava falando, eu digo, não, vou convidar a Lucy para a gente bater um papo, trocar ideias aqui. Claro que a gente não entende de tudo, né, gente? Mas o pouco que a gente entende, que a gente já passou por isso, a gente gostaria de passar para vocês esse pouco de conhecimento. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês é o seguinte: a nossa comunidade, a Arte em Confeccionar Cortinas, ela está crescendo. Quem ainda não quem ainda não se inscreveu, ou seja, quem ainda não está dentro da comunidade, se inscreva, ou seja, entre na comunidade Arte em Confeccionar Cortina. O link está no meu Instagram, é uma comunidade no Facebook. Para você conseguir entrar, você precisa ter um Facebook, senão você não consegue entrar. Mas o link da comunidade tá aqui no feed, na bio, né? Na biografia, que a pessoa fala bio. Tá na bio do Instagram, do meu Instagram. Você pode entrar na comunidade. Eu escolhi umas especialistas lá. As pessoas que estão mais publicando material novo, tá ganhando estrelinhas. Tem algumas meninas que estão ganhando estrelinhas lá, não sei se elas já perceberam. Quem mais publica lá? Porque eu gostaria que vocês começassem a publicar lá. Vocês publicam muita coisa interessante no grupo de WhatsApp, mas nós sabemos que ou mais cedo ou mais tarde a gente acaba perdendo esse conteúdo. Eu posso perder, eu posso trocar de celular e perder o conteúdo. Você pode perder. Uma hora você vai querer limpar seu celular e vai perder o conteúdo. E lá no grupo, na comunidade do Facebook, não vai perder o conteúdo. Então, eu quero pedir novamente a vocês, quando vocês estiverem postando um conteúdo muito interessante, que está tendo muito conteúdo interessante, por favor, coloquem lá na comunidade. Já falei, tem algumas especialistas lá, que estão ganhando estrelinhas por estar publicando sempre conteúdo de qualidade. E lá o Facebook vai ficar como se fosse uma biblioteca de conteúdo para todas as cortineiras ter acesso, né? Ali não é minha comunidade, ali é uma comunidade que eu criei para ajudar todas vocês. Então eu gostaria que vocês não esquecessem da comunidade, tivessem sempre postando lá. A comunidade está crescendo, as pessoas estão indo para lá e eu gostaria que vocês ajudassem em relação a isso, tá, gente? E agora vou convidar Lucy Rangel, né, Lucy Rangel? Vou te convidar para a gente bater aquele papo falando sobre como organizar o ateliê de cortinas. Quero entrar na comunidade. Você pode ir no meu Instagram, aqui em Sulismeire Lima, _interiores, bio. Tem um link que só é você clicar, você já entra direto na comunidade. Certo? O Sérgio está colocando aí o link da comunidade. Você pode clicar aí nesse link que você já cai lá dentro. Só consegue entrar se tiver conta no Facebook, tá, gente? Se não tiver conta... Boa noite, Lucy! Boa noite! Lucy Rangel, né, Lucy Rangel? Isso! Seja bem-vinda, Lucy. Primeiramente, quero agradecer a sua participação também, né? Aqui no nosso bate-papo, né? Na nossa live, no nosso bate-papo. Quero te agradecer, gente. Lucy mora em Dourados, né? Tem um fuso horário aí, né, Lucy? Para quem não conhece, Isso. a Lucy Rangel, só quero chamar Lucy Vasques. É Lucy Rangel Vasques. Para quem não conhece, Lucy mora em Dourados, né? Divisa do país, e tem fuso horário lá. Lá é às 18h47, não é isso, Lucy? Isso. Pronto. E aí eu convidei Lucy, gente, para a gente bater um papo hoje aqui sobre organização de ateliê. Porque eu vi Lucy comentando no grupo de WhatsApp, né?
E como a Lucy estava comentando uma coisa também que eu achei que é de grande importância para que todo mundo que quer crescer nesse ramo de cortinas, né? E aí eu chamei Lucy porque ela falou algumas coisas que eu achei interessante. E como eu já passei por várias coisas também, né? Dessa questão de ter CNPJ, dessa questão de tributação, né? Aí, por conta de Lucy tá em um estado que é diferente de outro estado, a tributação sempre é diferente, eu achei interessante. A gente até teve uma discussão em relação a isso. E aí eu disse, não, Isso. vamos levar, né? A gente não é especialista em tributação, tá? A gente não é contador, mas a gente aprende um pouco com o tempo, né, Lucy? A gente passa por algumas situações e diz assim, pô, quantas e quantas pessoas não já passaram pela situação que a gente passa e às vezes até acaba se prejudicando, fechando empresa porque não sabia, porque não ficou atento. Não é verdade? Isso mesmo. Aham, verdade. Lucy, pronto. Lucy, se apresente. Eu sei que tem algumas meninas aqui que estão aqui já lhe conhecem, mas a gente fala aqui para o mundo, não é? Toda vez que a gente aparece, a gente tem que se apresentar. Porque Isso. não só é as pessoas que conhecem a gente está aqui na internet, então várias pessoas até de outros países têm acesso, como o Brasil inteiro tem acesso, então uma hora esse vídeo também fica gravado, né? A gente coloca no YouTube, a gente coloca no Instagram e fica lá. Então, muita gente vai ter acesso e gostaria também de lhe conhecer. Não é só para as pessoas que conhecem a gente. É para o mundo inteiro ficar sabendo dos segredos das cortineiras. Por Verdade. favor, Lucy. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucy Rangel. A Sulismeire usa sempre o meu nome do Instagram, mas é Lucy Rangel. Eu trabalho com cortinas. Nunca imaginei que fosse viver de confecção de cortinas. E hoje estou vivendo de confecção de cortinas. Amo o que eu faço, mas eu já costuro. Desde os 17 anos que eu costuro. E trabalhava mais com enxovais. E hoje o meu foco maior são as cortinas. E estou aí também para ajudar quem precisa e para aprender muita coisa, que eu já aprendi muita coisa com o nosso grupo, né? Algumas meninas já me conhecem. E como a Sulis falou, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Que eu sou mato-grossense, ele sempre frisa, né? Que ele é de Mato Grosso do Sul. Já estou aqui na região de fronteira, tá? E, na verdade, eu sou nascida na fronteira mesmo. Eu sou nascida em Ponta Porã, onde uma rua divide os dois países. Mas hoje eu moro em Dourados. Estou, assim, a 100 quilômetros da minha cidade natal. E vamos aí. Hoje vamos ver o que nós temos, né? Que nós podemos ajudar mais algumas pessoas em alguns pontos, né, Sulis, que nós apanhamos para aprender, mas nós conseguimos. Então, hoje, para quem está chegando, está mais fácil, porque já tem muita informação na internet. E eu falo assim que a Sulismeire, ela foi uma bênção que surgiu na minha vida, porque eu aprendi muito com ela. E eu realmente comecei assim, sozinha, e eu não achava ninguém que explicasse, ninguém que falasse nada, e de repente eu a encontrei na internet, falei, meu Deus, que bênção. Ai, como estamos aí. Feliz, Lucy. Estamos aí. Agora eu fiquei curiosa e saindo um pouco do nosso roteiro, pelo que você falou, eu quero te fazer uma pergunta, né? Saindo do nosso roteirinho, né, gente? Que a gente sempre tem um roteirinho para a gente não, né? Só um pouquinho. O que fez você deixar de fazer enxovais, outro tipo de costuras, para focar em cortinas, Lucy? Como minha mãe diz, qualquer outra costura, minha mãe é costureira já há 61 anos, 62. E ela diz que qualquer outra costura, tudo é muito pequenininho, cheio de dobrinhas. E a cortina é reto. O negócio é fazer a costura reta e é tudo grande. Então é por isso que eu gostei. Eu prefiro a cortina. Eu acho bem mais rápido. Uhum. Em relação ao financeiro também, fez você mudar ou que você fazia? Com certeza. O financeiro, o retorno é muito bom. Desde que o seu trabalho seja um trabalho bom, o retorno é bom. E, então, eu sou professora há 25 anos. E hoje eu falo, fazer cortina está melhor do que dar aula.
Estou gostando mais até por isso, né? Também. E tem essas coisas aí. Certo. Você, agora eu já vou mudando, não tem no roteiro, mas me deu o gancho, vou perguntar. Você, antes mesmo já tinha CNPJ, Lucy? Ou você abriu CNPJ depois que começou com cortinas? Não, eu já tinha um CNPJ desde 2016, que era de confecção de enxovais, mas era algo assim. Esse CNPJ estava lá parado, eu não pagava mais taxa de nada, deixei ele estacionado, não mexia com ele, porque, como eu disse, o meu foco eram as aulas, né? Eu tinha uma escola de reforço, que na pandemia tive que fechar, e aí eu tive que partir para as cortinas. Então eu fui numa contadora amiga nossa e disse a ela: olha, eu preciso que você reative esse meu CNPJ. Como ele está, não sei. Então ela foi procurar e disse: nossa, tá parado, tem muita coisa para pagar, então nós vamos colocar em dia. E aí tinha muitas guias realmente em atraso, né? E então ela reativou, eu paguei tudo que tinha para pagar, nós organizamos esse CNPJ e eu comecei a trabalhar. E assim, o CNPJ, ele traz, sim, muitos benefícios, ele facilita muito a nossa vida nessa questão de trabalhar no ramo em que nós estamos, né? Sem ele é impossível, porque nós não podemos estar comprando quantidades de tecido na quantidade que compramos pelo CPF. Então, ele ajuda bastante. E aí não foi só o CNPJ, aí já eu fui ao banco, não fui ao banco, que na época nós não podíamos, nem banco estava atendendo, né? Foi tudo pela internet. Eu consegui conversar com alguém de dentro, abrimos uma conta jurídica, porque então eu queria fazer tudo certinho, redondinho, conta separada da conta física, então abrimos uma conta jurídica, o que ajudou muito também. Aí eu já estava trabalhando com esse CNPJ, já tinha minha conta, e aí um dia o gerente mesmo me ligou e disse: venha até a agência, eu vou marcar um horário, você vem até a agência e nós vamos turbinar essa conta, porque eles têm incentivado bastante o microempreendedor individual, justamente para ver se alavanca aí a economia, né? Porque sabe-se que muita gente se tornou um microempreendedor individual com a pandemia, porque muita coisa se fechou, muita gente perdeu emprego, então aumentou muito. E aí eu fui lá, e aí foi muito bom. Isso me ajudou bastante, porque ali ele me deu talão de cheque, o cartão de crédito, um capital de giro, não é nada assim exorbitante como para uma empresa normal. É para microempreendedor individual, só que me ajudou muito, porque aí eu já tinha como comprar o meu material. E aí hoje as coisas só vêm melhorando. Tá vendo? Isso você é MEI, né, Lucy? Isso, eu sou MEI. Eu tentei mudar para ME. Não entendo muito de ME, tá, gente? Eu não sou especialista e nem do MEI. Algumas coisas eu entendo, assim, porque eu pergunto, minha contadora explica. Mas aí eu tentei migrar para o ME, até foi em janeiro, né? Que é todo janeiro que nós podemos fazer essa migração. E quando eu cheguei lá, que me apresentaram um monte de taxas, e isso para pagar, e aquilo para pagar, e não sei mais o que para pagar, e eu fui fazendo as contas, eu percebi que eu teria aí um custo mensal fixo de um valor X, que aquilo ali eu teria que ter, não teria jeito, não tinha para onde fugir, então eu disse: não, deixe eu lá no MEI, se eu ainda não atingir o limite, então me deixe no MEI, porque o MEI eu ainda tenho alguns benefícios. E o nosso estado, eu estava vendo sobre isso, que até foi um dos assuntos que as meninas despertaram no grupo, né? Mas por que você não paga aquela alíquota lá, quando vem mercadoria de outro estado? Que elas disseram que quando compram em outro estado, pagam, né? E aí eu fui perguntar por que nós não pagamos, mas é o nosso estado que tem um decreto, até eu coloquei aqui o númerozinho do decreto, é um decreto 15.184 de 2019. Ele dispensa o MEI dessa cobrança. Nós temos a lei da equalização, que chama. Essa lei de equalização é aquela diferença de alíquota.
Então, esse ICMS, para nós, não é devido nos casos de mercadorias tributadas. É onde entram os tecidos. Não é para todo mês, gente. Não é para toda mercadoria. São alguns meses. E aí, eu fui abençoada que entra tecido nesse decreto aí, nessa lei, onde o MEI está isento de pagar essa alíquota. Então, é por isso que eu consigo fazer compras em outro estado e não pago aquelas diferenças que as meninas sempre mencionam, né? Então, as minhas obrigações como MEI hoje, qual é a minha obrigação? Pagar o meu imposto, pagar aquele meu imposto mensal e apresentar a minha declaração uma vez por ano. E de resto, assim, ele me traz muitos benefícios, como o banco oferece alguns benefícios, justamente porque você tem um MEI. Só que eu digo assim, o CNPJ é também como o nosso CPF, você tem que mantê-lo sempre em ordem, sempre limpo, bonitinho, redondinho. Porque quando alguém pesquisar, quando alguém olhar, ele vai estar lá, nossa, ela está no, vamos dizer assim, ela está no grupo do bom pagador. Então, isso te abre portas. Hoje, eu não vou atrás de fornecedores. No início, eu fui atrás de alguns fornecedores. E hoje, eu não vou atrás de fornecedores. Os fornecedores que vêm, que me procuram. Então, eu acredito que isso é pelo histórico. Então, nós temos que cuidar muito. Eu falo, cuida do seu CNPJ como um filho. Porque é dele que você está vivendo, né? E se você pretende crescer, vai ser através dele. E é isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como foi que eu abri o meu, como foi que tudo aconteceu, né? E as dificuldades. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente está falando e a pessoa virou a cabeça e nem ouviu direito, é que o estado de Lucy fez esse trabalho, ou seja, o governo, decreto. Né, Lucy? O decreto, decreto. Esse decreto. Só que eu não conheço outro estado que tenha feito assim. O seu fez, né? Então, tem muita gente que quando vai abrir, como eu, por exemplo, quando eu fui abrir o meu MEI, eu já tinha tido uma empresa há muitos anos atrás, tinha fechado tudo. Então, quando eu fui abrir o MEI para trabalhar com cortinas, eu fui para o Sebrae, fiz cursos no Senac, fiz um monte de cursinhos, babá, né? Tudo certinho. Então, eu mesmo, como eu comecei sem, como se diz a história, sem nenhum tostão, com 5 mil emprestados que eu comecei, então eu não tinha dinheiro para pagar a um contador para abrir minha empresa, né? Como eu era MEI, como eu sei que muitas das meninas também que estão aqui, é por aí o caminho, né? Então, o que acontece? Eu digo, eu mesmo que vou abrir. Não, eu mesmo vou abrir. Aí fui no Sebrae, aí eles lhe orientam, bababá, você vai, você abre. Aí eu abri. Só que as informações que eu passei, você só precisa pagar a taxa mensal. Você só precisa pagar a taxa mensal. Então, eu tinha certeza que eu só ia pagar, hoje eu acho que é 66 reais. Isso mesmo. 66 reais. Então, na época eu nem lembro quanto era, mas eles deixaram claro que você só paga isso. Então, as pessoas às vezes não dão a informação correta e você se prejudica muito por você não saber. Porque se você procura um órgão desse, você vai com certeza que aquela informação está totalmente correta. Então, você não vai se preocupar com nada. E assim, e o que acontece, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui para todas vocês, que dificilmente você não tem mais uma tributação para pagar, mesmo você sendo MEI, né? Porque Lucy é um caso, digamos assim, um caso quase isolado. Pelo estado que ela mora, teve esse decreto, que maravilha. Eu estou já indo morar aí também perto de você, Lucy. É mesmo. Né? Aí, o que acontece? Eu fui trabalhar com cortinas, né? Com cortinas e fui trabalhar com papel de parede. Gente, você não tem ideia da surpresa que eu tive quando chegou a diferença de alíquota. Eu nem digo de persianas, nem digo disso. Eu digo de papel de parede. Que papel de parede é um imposto tão absurdo que é tipo assim:
o papel de parede é R$ 20, você paga R$ 40 quando você junta com os impostos e o transporte. Então, imagine isso de imposto que você achava que você não pagava. Porque é isso que você aprende quando você procura um órgão que, não, mês só paga essa taxa, mês só paga essa taxa. Sim, se você não comprar fora do estado. Mas é que todas as vezes que eu compro fora de qualquer estado, pode ser da Bahia, pode ser de Recife, pode ser de São Paulo, pode ser do Rio Grande do Sul. Eu compro também do Rio Grande do Sul, né? E aí, o que acontece? Até do Paraná eu compro. Fica por aí para essas bandas, né? Eu compro Então, muito do Paraná. E eu pago tributação, e eu sou MEI. E aí, chegou um ponto, né? Você vai crescendo. Não, mas ainda eu quero voltar aí antes de começar a crescer. Aí, o que acontece, gente? Quando você começa e você não abre um CNPJ porque você vê um monte de dificuldades de abrir um CNPJ. Isso, a consequência você vai continuar ganhando pouco. Porque você vai comprar das lojas da sua cidade, vai comprar tudo das lojas da sua cidade e você não vai ganhar o suficiente para você crescer. Você vai ganhar o suficiente para estar pagando seus talõezinhos, né? Seus boletos. Mas para você crescer, enquanto você não abre um CNPJ, que você possa comprar tecido direto do representante, os aviamentos, não significa dizer que de vez em quando a gente não vai na loja da cidade e compra as coisas na loja da cidade também. Né? A gente não tem um grande estoque e às vezes não vale a pena você comprar de um representante eu preciso de 6 metros, o cliente teve na minha loja e escolher um tecido que eu não tenho. Então, eu não vou buscar uma peça de um tecido super caro. Eu nunca peço peça de tecido caro. Isso é outra coisa também que é uma organização. Quando eu comecei, eu comprei peças dos tecidos mais lindos e mais caros que tinha. Foi a maior burrice que eu fiz na vida. Você tem que ter os tecidos que mais saem. Né? Eu não tenho dinheiro para comprar um grande estoque, mas eu tenho dinheiro, eu vou comprar, digamos assim, 4 peças de tecido, digamos assim, você tem que comprar aquele que você tem certeza que vai sair, né? Você não pode comprar um porque você acha lindo. Eu acho lindo, vou comprar. Eu fiz isso quando eu comecei, então eu quero que vocês aprendam para não fazer, porque o tecido acaba ficando a vida toda lá. Eu fiz. E as pessoas começam a procurar mais o básico, né? Principalmente que quando eles vão à nossa procura, já gastaram o dinheiro todo, aí já chega com a choradeira, então você tem que oferecer o básico para eles. Uma outra pessoa é que quer uma coisa diferenciada, que está disposta a pagar uma coisa diferenciada, né? Mas isso não é todo dia que aparece para você, né? Não. Então, isso é uma das coisas que eu acho que para você organizar seu ateliê, você precisa realmente ter um CNPJ, se você realmente quer crescer, e saber que MEI paga sim tributação, não paga só a taxa. Lembrem disso, porque eu sofri pra caramba no início, porque eu não sabia. E como eu não tinha contador, então eu fiquei ao Deus da Léo, como se diz, né? Depois foi que eu vi que realmente pagava, que eu fui e procurei saber como é que realmente eu pagava. Então, aí quando eu comecei a crescer, que eu fui para ME, aí eu disse, não, eu preciso procurar uma contadora agora, né? E eu quero uma das boas, porque eu já tinha visto notícias que muitas empresas, às vezes, vai à falência porque a contabilidade não é bem feita. Por conta da contabilidade, por conta dele não tá atento à contabilidade e a pessoa, e o contador que contratou também não está tão atento. Então, eu já vi casos de acontecer isso, da pessoa, uma empresa até grande, de médio porte, fechar por conta de erros de contabilidade. Então, você tem que estar atento com isso. Mas você também não pode relaxar e dizer assim, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Quem não quer ter muito trabalho não vai crescer. A realidade é essa. Isso é verdade. Né? Quem não porque quer não pense ter que muito é fácil. trabalho... Nada não pense fácil. assim, não, é fácilzinho. E uma coisa que eu sempre digo, mesmo que seja MEI, comece, vou começar como MEI, mas comece e procure um contador. Sempre tem alguém para te auxiliar.
Aqui, abrir MEI no site do Sebrae é muito fácil. Aí lá diz assim, é só abrir, é fácil, vai pagar a taxa e pronto. Não, tem muita coisa ainda por trás daquilo ali. Então, sempre procure um contador, porque não é uma área que nós dominamos, né? Nós não sabemos tudo. Então, é necessário que você procure um contador, mesmo sendo MEI, para ele te orientar, para mostrar tudo que você tem de obrigação e tudo que você tem de direitos. Senão, a gente se perde. E se perde bonitinho, porque é muita coisa para administrar. É muita coisa que a gente tem que gerir. É comprar tecido, né? É visitar o cliente. E esse visitar o cliente não é simples, assim, aí eu vou lá, ele vai escolher a cortina do jeito que ele quer e pronto. Não, vocês sabem que nós temos que acabar sugerindo o que fica melhor, o que fica bom. Tudo isso demanda tempo. E aí eu anoto tudo. Então, mesmo quando eu vou fazer o orçamento, tudo é anotado. E aí, essas compras de tecido também, nós não compramos só com uma loja, só com um fornecedor. Então, você tem que ter tudo ali, uma planilha, marcadinho, anotado, vendo o que você tem, onde você comprou. E se um tecido vier com defeito? Ah, onde eu comprei esse daqui? Então, assim, não é uma coisa assim, eu vou fazendo do jeito que dá e pronto. Não, não é fazendo do jeito que dá. Senão, não vai para frente, mesmo se não houver organização. E eu deixo esse conselho. Contratem um contador, sim, mesmo sendo MEI. Porque ele vai te ajudar muito. Ele nos mostra muitas coisas que a gente nem imaginava. Nem imagina. E outra coisa que é importante, né, Lucy? Porque, por exemplo, se acontece qualquer coisa, se você tem um CNPJ, você é coberto pelo INSS. Se aconteceu alguma coisa que você está sem poder trabalhar, se você tem um CNPJ, você está pagando sua tributação. Ou seja, você vai se aposentar através disso. Mas eu ainda estou nova, tal. Mas você, se acontecer alguma coisa de você não ficar impossibilitado de trabalhar, o INSS vai cobrir, você já vai pagar você o tempo que você ficar sem trabalhar. E se você não puder voltar a trabalhar, você vai poder se aposentar. Então, eu acho assim, importantíssimo. A pessoa não pode estar trabalhando a vida toda sem ter um vínculo empregatício, né? E sem ter um CNPJ. Não aconselho ninguém a fazer segurança para a gente. Ele traz segurança para a gente. Além de abrir portas, né? Ele nos traz segurança. Exatamente. E é isso que eu digo, a segurança, né, Lucy? Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui, além disso tudo. De compras direto com o representante, né, Lucy? Porque se a gente ficar a vida toda só comprando na loja, eu não digo a você, se você vai começar agora, você já comprar direto do representante, não. Se você já é costureira, se você está fazendo agora e você ainda não tem cliente, você quer estar vendo como é que funciona, você pode sim, vai na loja, faz uma pesquisa, vê o que você encontra de melhor, né? E pode comprar sim. Mas não fica acostumada nisso, porque para se ganhar dinheiro com cortinas mesmo, a gente ganha de qualquer forma. Mas para você evoluir, para você crescer, você tem que começar a comprar direto do representante. E eu não digo que você tem que estar comprando um monte de estoque, não. Eu mesmo trabalho com pouquíssimo estoque. Com aquelas coleções que eu sei que vai sair, que não vai demorar muito a sair. Eu também, eu não tenho. Não tenho quase nada de estoque. Eu vou trabalhando. É dinheiro sem estar circulando. É dinheiro parado. É dinheiro parado. Exatamente. Então, eu tenho pouca coisa. É mais assim, para não estar pedindo toda hora, né? Então, eu tenho pouca coisa. Mas eu sei que o que eu tenho são aqueles produtos que eu sei que vai ser vendidos. Né? Eu não compro um produto como eu fiz quando comecei. Eu comprei os produtos que eu achava lindo. Né? É verdade. Vamos falar o que agora mais? Vamos se falando, que você falou sobre organizar o ateliê, né? Então, aí eu comecei, falei do CNPJ, né? E nós temos essa bênção aí do decreto do nosso governo. E também eu fui partir para outros caminhos, assim, para poder divulgar. Porque até então eu não era conhecida. Um ou outro sabia do meu trabalho, os amigos conheciam, um indicava, né? Mas não era aquela coisa e eu tinha que divulgar. Então, o que nós começamos fazendo? Nós começamos fazendo esses folders aqui. Dá para ver?
Sim, Dando pra claro. ver, né? Então, nós Uhum. montamos esses daqui. E o que eu fiz com eles? Aí eu fui para lojas de material de construção, escritório de arquitetura, e fui distribuindo. E também eu fui, aí sempre eu tenho umas ideias assim, eu fico inventando coisas. Até um chaveiro eu já inventei, um chaveirinho. Ah, E eu aí eu fiz inventei. a mesma coisa que eu fiz. Eu fiz um Você fez um chaveirinho com chaveiro? uma. Fiz uma. Sabe o quê? Não. Ah, O primeiro chaveirinho que eu fiz foi uma almofadinha com a minha logomarca. Uma o meu almofadinha chaveirinho, desse sabe com o que tamanho. que é? É uma mini abraçadeira de cortina, Ah. E pequenininho. O depois meu eu chaveirinho fiz foi pra quê? uma treninha de 1 metro, a Então, eu fiz trena de um assim. metro. E aí eu mandei fazer também as etiquetas, ó, as etiquetinhas, né? Que essas daqui vão costuradas lá na barra da cortina. Tem lojas que gostam de pregar lá em cima mesmo para você ver de Não, longe, mas eu não gosto de gosto ficar no porque eu acho meio. que estraga a peça. Também mandei fazer porque as minhas cortinas vão todas embaladas num plástico transparente, né? Eu passo, embalo para levar, passa aquele home spray para dar um cheirinho bom. E eu mandei fazer os adesivos. Esses são os adesivos. Cada adesivo desse vai colado lá, Na então a bolsa. embalagem vai personalizada. E Ai, que depois legal. disso, e agora no final do ano, a minha amiga fez também tudo para me ajudar na divulgação. A capa da revista dela, que é essa daqui. Ai, que Então, legal, essa é uma lindo. revista que ela vai para várias cidades do estado todo. Então, assim, essas coisinhas tudo para ajudar na divulgação do meu trabalho. E aí eu prezo onde? Muito pelo acabamento. Até eu já falei isso aqui na outra live. Eu tinha um colega, tem um colega que ele é de persianas, ele só trabalha com persianas e eu com cortinas. Então nós temos um combinado que um indica o outro. E ele sempre dizia assim: vai na Lucy, que a Lucy é barateira. Aí esses dias eu falei: não é para falar isso. Não é para falar que eu É, sou barateira. É para você dizer assim: a Lucy não é das mais baratas, porém o serviço dela tem qualidade. É assim que eu quero ficar conhecida. isso, E aí colou, exatamente. colou, porque hoje realmente, às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: ah, eu fiz outros orçamentos, estão mais baratos que os seus, mas você me passou segurança, eu gostei de você, eu gostei do seu trabalho, porque onde eu posso, eu levo um trabalho meu já feito para mostrar. E aí as É, pessoas olham e é exatamente isso que eu quero mesmo, ser conhecida pela qualidade. E aí eu vou sim. inventando, tendo ideias de como divulgar, né? Como vamos divulgar isso? Uso o Instagram, era algo que eu nem tinha, não sabia nem usar, e eu percebi que ele abre portas também, e Muito, bastante. E, muito. gente, e é o boca a boca, isso ajuda muito. O cliente satisfeito, ele vai te indicar para o amigo. Isso. Isso não tenha dúvida. Ó, tem duas coisas. Ou ele vai falar bem, ou ele vai falar mal do seu trabalho. Então, você tem que atendê-lo de forma que atenda às expectativas do cliente. Porque aí ele vai te indicar para o amigo vai indicar para o outro amigo, e quando você vê, já fez a sua rede de clientela, né? Já montou. Então, são essas dicas assim que eu dou para você organizar o seu ateliê. Pode ser, mas eu não tenho, Luci, um ateliê lindo, bonito, Não é grandão, com tudo necessário. lá. Não precisa. Não é Eu necessário. comecei, na minha casa tem 3 quartos. Eu peguei um dos quartos e fiz de ateliê. E lá eu tenho a mesa, tenho minhas máquinas, tenho os armários onde eu guardo tecidos, onde eu guardo os acessórios. E ali mesmo eu vou trabalhando. Por quê? Uma outra coisa que eu pensei, para eu começar e já de cara ir para um aluguel, uma salinha pequenininha, no mínimo aqui, 1.500, R$ 2.000, uma pequena. Então já é um gasto. Aí mais uma pessoa que eu teria que ter lá no local, no mínimo um salário comercial, outro gasto. E isso tudo vai encarecendo o meu trabalho. Sim. Então eu disse, não, vou começar, é assim mesmo, é na minha casa. E comecei e já estou aí há 2 anos e estou mantendo e acho que vou continuar por um bom tempo assim. Eu Sim, quero sim, Luci. sim ter uma Com sala certeza. grande, mais ampla, porém essa sala eu também não quero nem alugar. É uma ideia assim
que eu penso, mas eu quero construir na minha casa mesmo. Não quero Tá certo. sair, para não Não, aumentar os valores. e hoje em dia, Luci, o que é que acontece? Com essa pandemia, muita gente começou a trabalhar realmente em casa e achou bom, e muitas grandes empresas continuam trabalhando offline, porque achou legal, Isso. achou que o trabalho desenvolve até mais, né? Então, eu Desenvolve. continuo lá, eu continuo na loja, naquela loja, né? Eu não sei se vocês já viram a Toque de Classe. Desenvolve. Eu, então, eu continuo com a loja porque para mim tá muito bom lá, porque eu tenho outras ideias e eu comecei já, foi com aluguel realmente, porque eu sempre morei em apartamento, né? E apartamento tem uns locais que ainda dá para você começar e outros locais não dá para você começar um ateliê, né? E na época que eu comecei era mais difícil a divulgação. Mas hoje, como as pessoas estão no celular, então você não precisa abrir uma porta num lugar com muito destaque, que as pessoas passem, que as pessoas verem. Sempre, minha maior clientela sempre vinha mais pela internet do que até mesmo, porque vai passando na frente da loja e vê. Inclusive, até hoje eu fui atender um cliente, até na hora que eu disse assim, Luci, não vai dar tempo para chegar aí, né? Quase não dava tempo de eu chegar lá. Que veio pelo Instagram, e uma cliente assim, maravilhosa, uma mansão mesmo, um apartamento mansão, né? E veio pelo Instagram, né? Então, eu sei que tem algumas meninas aí, né? Dos pontos que eu coloquei foi isso, aqui para organização do ateliê. Não importa onde você está. Hoje, muita gente que tinha loja colocou, por exemplo, quem trabalha com cortinas mesmo, colocou o mostruário dentro do carro, quem tem carro, né? Isso. E leva dentro do carro e faz a visita aos clientes. O seu ateliê não é necessário que realmente você tenha uma porta aberta, tal, mas é necessário organização. Organização é necessário que você, para crescer, né? Para quem quer crescer, tenha um CNPJ. É necessário que você crie uma marquinha, não precisa você contratar para criar uma marca. Vá no computador, no Google, que eles lhe ensinam a fazer a marca de graça. Comece com uma marca simples, depois você vai melhorando, mas tenha uma marca. Tenha um papel timbrado para fazer um orçamento, porque isso você se profissionaliza e os clientes começam a lhe respeitar. Se você chega num cliente e faz um rabisco num pedaço de papel e entrega, né? Eu realmente, se eu chego numa loja, em qualquer lugar, e a pessoa faz um pedaço de papel de qualquer jeito e me entrega, eu não dou R$ 1. Você falou uma coisa interessante. Quando eu comecei, eu não tinha nem o papel timbrado, né? Então eu fazia o orçamento, tudo na mão, bonitinho, separadinho, explicadinho e enviava para cliente. Mas logo eu pensei, eu preciso do papel timbrado. Então eu fui atrás, mandei fazer o papel timbrado e hoje eu já envio também em PDF. Hoje eu já envio os orçamentos em PDF. Então são coisas que nós vamos assim evoluindo, vamos aprendendo. Isso, claro. A minha marca, o nome, foi ideia minha. Eu vinha pensando um dia desse, assim, quando eu estava começando, eu falei, tem que ter um nome. Então, meu marido é marqueteiro. Então, ele dava uma ideia, dava outra ideia. E aí eu lembrei, falei, gente, quando a pessoa chega numa casa aqui, olha uma cortina linda, ela diz, nossa, uma senhora de uma cortina. Eu falei, é daí. Pronto, senhora. Legal. E aí, meu marido mesmo, ele que foi pensando no resto, né? E bolamos e fez, e deu certo. E está dando certo, né? Então. Só que foi nada, o que a gente quer deixar para as pessoas, nada começou assim, fácil. Já Não, ela tinha dinheiro, já começou. Não, você disse que começou com dinheiro emprestado, né? Eu nem o emprestado eu tinha, então eu tive que, ainda bem que o banco ofereceu um capital de giro, e foi o que ajudou. Emprestado. Foi emprestado do banco, né? E foi o que ajudou bastante. E o mostruário? Eu não tinha mostruário. E aí, até esse menino da Persiana, o pai dele tem uma loja há 43 anos na cidade, é o mais antigo, ele me ajudou bastante. Ele me emprestava o mostruário dele. E aí ele pedia os tecidos para mim no início, mas era tudo assim, muito pouquinho, sabe? Aquele pouquinho de tecido, aí vinha junto com os dele. E aí depois ele parou de confeccionar cortinas
e ficou só com persianas e me disse, então vamos fazer uma parceria, você vai fazer cortinas e eu vou fazer persianas. Então, nenhum entra no campo do outro, sabe? Sim, E sim. realmente, e devagarinho. Então, fomos pensando. Aí eu tinha que pensar em material. Eu não tinha uma máquina industrial. E eu quase acabei com a minha maquininha pequenininha, doméstica. Aí tanto foi que um dia a coitadinha quebrou a peça. E eu lá com um monte de costura de cortina para entregar. E veio o rapaz arrumar e me disse, mas você é muito louca. Essa máquina não vai aguentar. Eu vou arrumar e ela vai quebrar de novo. Então eu tive que me virar e comprar uma industrial. E assim, eu creio muito em Deus. Eu falo que Deus Ele coloca tudo nas minhas mãos. Eu tinha um cheque que era R$ 1.200 e a máquina custava R$ 2.400. E então eu não tinha para comprar a máquina. Aí meu marido disse assim: segunda-feira, isso era uma sexta-feira, segunda-feira nós vamos a Campo Grande, que é a capital do estado, buscar essa máquina. Vamos dar esses 1.200 e vamos parcelar o resto. E vamos parcelar no cheque, no cartão, vamos fazer alguma coisa, mas vamos lá. E naquele dia, na sexta-feira, a máquina quebrou de novo. E o rapaz veio para arrumar à noite. E isso que já estava decidido que na segunda eu compraria a máquina. O rapaz chegou e falou: Lucy, eu tenho uma cliente que quer vender uma máquina dessa que você quer comprar. Ela não se adaptou. Então eu falei: quanto ela quer? 1.100. E eu falei: eu tenho 1.200. E então eu ligo para a mulher diz assim: não, eu quero 1.200, porque eu tenho que dar 100 para o rapaz. Eu falei: não, fechou, a máquina é minha. Então eu falo: Deus me ama muito, né? Ele falou: filha, você não vai pagar 2.400 na máquina, você vai pagar os 1.200 que você tem. E eu comprei a primeira máquina. E a overlock eu já tinha. E aí eu pensava assim, para passar a cortina, tudo no ferrinho. Eu falei: não, isso também não é vida, temos que melhorar. Então fomos atrás, lá vai meu marido de novo atrás, achamos um vaporizador. Era o último vaporizador da loja, ele é importado, eles não iam vender mais porque está custando muito caro para vir para o Brasil. E aí e eu por telefone combinando com ele não vai levar? Não, traz. Era 220, porque os industriais são 220. Então, veio o vaporizador. Agora tinha que achar um transformador compatível. E como achar esse transformador compatível? Só não sabia ler, que era tudo em japonês, chinês, não sei. Aí vai eu com esse transformador lá na loja procurar. Ele falou: não, compra um mais potente, porque se ele for de uma potência menor, dá certo. Se ele for maior, então você não vai ter problema. E aí foi mais um gasto. Só que foram coisas assim, tudo para melhorar o andamento da confecção de cortinas. E foi uma bênção, sabe? Então, assim, cada coisinha que eu vou vendo, que vai ajudando, que vai agregando, que vai facilitar meu serviço, que nos ajuda para ganhar mais também, eu vou adquirir. Só que hoje, lógico, hoje é totalmente diferente. Como diz você, já tem os boletos para pagar, né? No início eu não tinha nem os boletos. Hoje já tem uma coleçãozinha. Então, voltando agora para a parte do MEI, como eu falei, como eu estava falando, né? Que aí quando chegou a um certo tempo, aí eu estava querendo pegar dinheiro emprestado no banco também, e o MEI é pouco dinheiro. E eu queria mais dinheiro, porque eu queria abrir um quiosque dentro do shopping. Eu queria divulgar minha marca dentro do shopping, aproveitar e vender papel de parede, que foi no ano que deu aquele boom de papel de parede, que todo mundo queria papel de parede, todo mundo queria papel de parede. Aí eu disse: eu quero pegar dinheiro para abrir esse negócio. E aí, o que o microempreendedor tem o MEI, né? Microempreendedor individual, que é esse que a gente paga uma taxa mensal, mas se você comprar fora do estado, você vai pagar uma diferença de alíquota, na maioria das vezes. Tem raras exceções, como no caso de Lucy. Mas qualquer estado desses outros que eu compro, eu pago, né? Uma diferença de alíquota, mesmo sendo MEI. E aí eu quis ser microempreendedor, porque eu estava crescendo e também queria pegar um empréstimo maior no banco, porque microempreendedor individual vem sempre uns pouquinhos, né? Uns pouquinhos de dinheiro. Você quis se tornar a microempresa. Que é o ME, né? A microempresa. Isso. E a minha intenção era, porque eu já estava vendendo mais, né? Quanto mais você vende, mais você tem que ir crescendo.
Basicamente é isso, mas a gente faz sempre uma manobra, porque geralmente o governo deixa a coisa a Deus da Léo para você fazer. Aí o que foi que eu fiz? Fui para ser microempresa, só que aí, gente, me aparece tanta coisa. Primeiro, MEI você pode tirar nota que você não paga mais imposto. Microempresa, pelo menos aqui, eu estou falando daqui, tá, gente? E na maioria dos Não, estados aqui assim. também. A microempresa já paga. Microempresa, você tira uma nota, você já paga 6, 7% daquilo ali. MEI você já não paga, ou seja, você já ganha quando você está concorrendo com uma empresa grande, né? Porque a empresa grande já vai pagar aquele imposto, você já pode tirar nota sem você pagar. Meu IPTU, que era tipo assim, 2.800, dobrou 50% em cima. Porque MEI, outra coisa também, MEI, você pode ser MEI como se você, por exemplo, a casa que é alugada, a casa que eu tenho um ateliê é alugada, enquanto você é MEI, ela é como se fosse residencial. Se você passa para ser microempresa, ela passa a ser comercial. Empresaria. Aí aumenta 50% em cima do IPTU. Aí, veja, 50% em cima do IPTU. Toda nota que você tira, você paga 6 ou 7%, não lembro mais. E tem mais um outro imposto que você paga, que na época era 4 vezes de 150 e não sei quanto, mais esse outro imposto que você paga, você paga sempre. E aí eu digo, gente, eu estou trabalhando aqui só para pagar para o governo? Que diacho é isso? Toda mercadoria que vem de fora, 10% a mais na microempresa também, aumenta também. Exatamente. E isso daí eu já pago mesmo sendo MEI, né? Eu pago essa diferença de alíquota, mesmo sendo MEI, eu pago. Se eu for microempresa... que nós não temos aqui. Exatamente. Isso tudo eu estou dizendo para vocês, porque isso é muito importante para que vocês cresçam sabendo como é que vocês têm que agir. Aí, quando eu vi que eu estava trabalhando, mas só para pagar imposto, aí eu disse, não, eu agora vou dar uma recuada. Eu já tinha pegado meu empréstimo mesmo. Aí eu disse, não, eu agora vou dar uma recuada. Aí eu fui e abri outra empresa, porque a gente não pode ser sócio nem nada, né? Você é MEI, você só pode ter um funcionário também, você não pode ter mais de um... De carteira assinada, né, gente? Porque hoje em dia, outra coisa também que eu quero dizer a vocês, hoje em dia a gente terceiriza muito o trabalho de outra pessoa. Eu tenho outros terceirizados que trabalham como se fossem meus funcionários. E eles são terceirizados, eles têm o CNPJ deles e prestam serviço à minha empresa, né? Então, eu acho ótimo isso também, porque eu trabalho, por exemplo, hoje eu tenho um funcionário registrado na minha empresa. Aí eu trabalho, meu marido, esse funcionário registrado, tem 2 costureiras que quando está muito movimento eu trabalho com as 2, que hoje em dia estão trabalhando na casa delas, por conta da pandemia também, né? Mas a minha pretensão é trazer de volta para o ateliê, eu vou reorganizar, né, o ateliê para trazer de volta as costureiras. E aí eu abri um outro MEI para poder fazer isso. E porque você acaba vendendo mais, e aí a questão é quando você compra muito, né? Porque como é que o governo vai saber que você está vendendo muito? Se você não tira nota fiscal? Porque você comprou muito, né? Isso mesmo. Porque você comprou muito. Porque não pense que o governo não sabe de nada. Quando a gente faz a compra nossa de tecido lá no outro estado, a partir do momento que saiu aquela nota de compra lá, já está no sistema do governo. Ele já está sabendo o que você comprou, o que você gastou, quanto você gastou. Não tem para onde fugir. Exatamente. Então, e esse ano passado, o que foi que aconteceu? Eu acabei extrapolando. Mesmo eu trabalhando com 2 meses, eu acabei extrapolando, porque os anos da pandemia foi ótimo para a gente, né? Agora, esse ano, então, eu não sei para vocês, mas por aqui eu só vejo gente reclamando e eu sou uma das, né? Assim, as pessoas estão querendo viajar bastante. Isso. Aqui também diminuiu.
Também E diminuiu. esquecendo das casas, não quer saber de casa mais, quer mais é viajar, porque o tempo da pandemia, não sei você, mas aqui se ganhou muito dinheiro. Muito, aqui também. O pessoal ficava em casa e queria casa arrumada. Agora o Isso, pessoal pega o dinheiro e quer viajar, então não tá nem para casa. E já arrumou a exa- casa também, né? exatamente. E é o que eu escuto também dos arquitetos, dos designers de interiores, é o que eu escuto. Que o tempo da pandemia não parou o trabalho para eles, não. É. Foi muito bom. Agora que o povo só quer ir farrear, eu, inclusive, eu queria muito. Adoro uma farra. Eu adoro uma farra. Mas estou aqui quietinha, tá, gente? Não fico farreando direto, não. E viajar, né? Então, estão esquecendo um pouco da casa, né? E estão viajando mais. Mas voltando ao assunto, aí como eu extrapolei, aí a minha contadora falou que eu teria que fazer um inventário mostrando que nem tudo que eu comprei eu vendi. Entendeu? Para que eu não extrapolasse nas compras. Porque nas vendas ele não tem como saber se eu extrapolei nas vendas, porque eu tiro poucas notas fiscais. Eu só tiro nota fiscal quando o cliente pede. Como eu sou MEI, a gente pode, né? Quando a gente é Isso. microempresa, não. A gente tem que Não. estar tirando nota fiscal, Uhum. né? Então, mais um motivo que é bom ser MEI, né? Eu não estou querendo dizer aqui para vocês não crescerem. Eu quero que vocês sejam limitadas, né? Mas eu estou dizendo Isso. assim, tem que saber a hora realmente que tem que crescer. Porque eu recuei por isso. Porque quando eu percebi, eu estava pagando tanto do imposto que eu estava trabalhando para pagar imposto. Eu digo, não posso. Aí eu digo, não, eu Não vou é abrir. começar como MEI, que tem muitos que começam como MEI e aí eu já quero pular, eu já quero passar para ME, porque eu já quero. E ainda não tem aquela estrutura, não está bem enraizado, né? O Isso, negócio tem que já estar bem isso. estruturado, bem informadinho, você tem que ter bastante segurança para poder passar para o ME, porque depois que passar. Aí vem bastante gasto, gastos que não É, se tinha lá como MEI. Então, como MEI, exatamente. ainda temos muitos benefícios. E está saindo aí, eu vejo assim pelas reportagens, né? O governo tem estudado alguns mais benefícios ainda para o MEI, justamente para ver se alavanca a economia, né? É mais uma Isso. forma. Então, tomara, Sim, tudo que sim, vier sim. de bom vai ser bem-vindo. Ou eu estou pensando em me mudar para Dourados, para não pagar tanto imposto. Não, vem não! Então, gente, voltando assim, da organização, que o meu pensamento é bem parecido com o de Luci. Nossa, só falta 5 minutos, Luci, não estou acreditando. É muito rápido. Uma, é muito importante você ter o CNPJ para você crescer, você realmente. Você pode começar trabalhando em casa, né? E comprando, fazendo suas cortinas, atendendo o primeiro cliente, o segundo cliente, o terceiro cliente. Mas quando você vê que as pessoas estão lhe procurando, você tem que ter um CNPJ para você comprar de fora. Que você vai ganhar 2, 3 vezes mais, né, Vai. Luci? Uhum. Você vai ganhar Vai duas, mesmo. 3 vezes mais do que você ganha você comprando na sua cidade, né? É. Outra coisa, tem que ter uma logomarca para organizar o ateliê. Você precisa ter uma logomarca. Você não precisa ter dinheiro para contratar alguém. Entre no Google e faça sua logomarca. Pense e Ele faça sua ensina tudo. logomarca. Ele ensina tudo você fazer. Faça um papel timbrado, você também pode fazer. Ah, se não souber fazer com cabeçalho, com tudo certinho, bote a sua logomarcazinha lá e faça tudo bem organizado. As pessoas gostam de receber pessoas organizadas. Outra coisa, não vá para a casa do seu cliente com bermuda. Eu vejo Não, algumas pessoas indo na casa do cliente com bermuda, de não, havaiana, de sandália, de arrasto. Não, isso aí eu mesmo não compro uma pessoa que vem na minha casa desse jeito, para não não. vender Você nada. tem que ir Eu, bem arrumado. Vá para casa do seu cliente bem arrumado, sempre bem arrumada. Eu faço isso. Quando eu vou instalar a cortina é um jeito, mas quando eu vou fazer um orçamento é outro. isso. Isso Silene passa está dizendo confiança. assim, e eu achando que era a organização do ambiente. Depois a gente vai estudar para fazer a organização do ambiente. Na parte Isso. burocrática, sou organizada. Muito bem, Silene. Coraçãozinho, saudade, Silene, de você.
O ateliê Então, da gente, Silene é bem organizado. isso. Não, a Silene é top, né? Ela que precisa dar aula a gente de organização. É. Aí, outra coisa, gente, além da logomarca, não adianta fugir da internet, né? Que muita Não. gente fica dizendo, não vou, meu boca a boca, não vou. Não adianta. Se você quer crescer, hoje em dia, você tem que ir para a internet. As pessoas estão 24 horas com o celular na mão. Você tem que estar aparecendo ali na frente das pessoas que querem comprar seu produto. Então, tem que ter o Instagram, tem que postar sim. Se você não tem condição de mandar fazer um site, um negócio mais elaborado, mas no Instagram qualquer pessoa pode fazer. Eu vou dizer a vocês, eu Alimente fiz seu Instagram. Alimente o seu Instagram. isso. Eu comecei, estou ainda só com o Instagram. Criei um site já. Mas, eu não tinha experiência nenhuma. Então, o que que eu fiz? A primeira coisa que uma pessoa que fazia cortina me disse, compre um bom celular para você fazer umas fotos boas. E aí, eu comprei um celular melhor para fazer as fotos melhores. E aí, eu não tinha como pagar um fotógrafo profissional. Então, eu mesma faço as fotos das minhas cortinas, mas eu ainda vou chegar lá, né? Isso tudo devagar. Então, temos que alimentar o Instagram. Ontem, eu estive vendo rapidinho uma live de uma mesa posta. E ela disse algo que realmente marcou. Ela disse assim, o seu Instagram é a rua mais movimentada da sua cidade. É onde o seu cliente passa, onde passa muitos clientes. E é verdade. Então, alimente o seu Instagram. Isso aí faz muita diferença. Certo. Minha última mensagem aqui hoje para vocês, que só está faltando um minutinho, Lucy. Quando estiverem fazendo um orçamento, especifique os diferenciais de vocês que levam na cortina. É isso que valoriza seu orçamento. Não queiram ser conhecidos por preço baixo. A ideia não é essa. Cortina dá muito trabalho e é uma arte. Não fique inventando coisa demais. O simples é lindo, né? Não fique inventando coisa demais para não levar muito tempo, ao invés de fazer uma coisa mais prática, mais limpa. Não fique. A menos que o cliente esteja disposto a pagar para vocês, né? Então, especifique o diferencial. Se você sabe que o seu concorrente faz a cortina assim, assado, mostre o seu diferencial ao seu cliente. Como é que você faz? Eu faço assim, assim, assim. Porque na hora que o seu cliente pegar o outro que vê que é mais barato, vai querer saber por que é mais barato. Então, vai saber através dos seus detalhes. Especifique corretamente todos os detalhes. Porque você vai ganhar o seu orçamento pela sua criatividade, pelo seu bom gosto também e a sua qualidade. Não é preço, gente. Não é preço. A maioria dos clientes não compra por causa de preço, compra por qualidade e por segurança. Isso Boa noite, mesmo. se despeça, Lucy. Beijo! Boa Beijo, noite, pessoal. gente, até a próxima. Cheiro!